3, 4, 5, 6. Olá! Nessa questão de número 14, uma questão também do Enem, em que ele pedia para que nós, ele dava uma série de informações e pedia para que, qual deveria ser a ação tomada pelo proprietário, se era acrescentar células ou não. Bom, o contexto era, ele falava aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentando coletar as informações que já estão aí, e algumas eu vou colando aqui, usando a minha cola aqui. Ele falava de uma residência que consumia 20.160 watt-hora, e ele falava que essa residência já possuía 100 células solares, que elas eram retangulares, que nem no desenho aí da nossa folha. Cada uma delas, ao longo de um dia, produzia 24 watt-hora por centímetro de diagonal. Então, a cada centímetro que essa diagonal da célula tivesse, a gente teria 1 centímetro, 24 watt-hora. 2 centímetros, 48 watt-hora e assim por diante. Uma outra informação também que ele dava é que o proprietário dessa residência quer produzir por dia exatamente a mesma quantidade de energia que sua casa consome. Ou seja, ele só quer produzir aquilo que ele de fato consome, que ele já falou pra gente, 20.160. Aí ele pergunta, qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja o seu objetivo? Ou seja, para que ele atinja o objetivo de consumo, de produzir o que ele consome, a partir das células. O que ele vai precisar fazer com essas 100 células? Ele precisa colocar mais células? Ou elas já são suficientes? Ou ele vai precisar reduzir o número de células? Porque ele disse que só quer o consumo, Beleza. Inclusive, essa é uma prática mesmo, Inclusive, aqui no Brasil, que já está rolando, sempre a companhia de luz, seja ela estatal ou privada, ela acaba fazendo um cálculo de consumo médio que você precisa para célula voltaica, para a quantidade ou enfim, para quanto que ela vai produzir para você. Justamente uma ideia de não produzir, não fazer acúmulos nessa energia, e sim do que você consome em média. Bora lá. Número 14. Como ele fala dessa ideia de centímetro para produzir, então eu vou tentar calcular quanto seria a diagonal de uma dessas células. Porque ele falou as medidas, Ele fala que essa célula ela é retangular, de medidas 8 e 6 centímetros. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a diagonal para ter uma noção de quanto que produz uma célula, beleza? Se eu sei a diagonal, é só multiplicar por 24, porque a cada 1 centímetro de diagonal produz 24 watt-hora. Bora lá. Eu não sei se você teve a maldade, mas, por exemplo, aqui é um triângulo retângulo, em que eu quero calcular isso aqui. Bom, 3, galera, é a mesma coisa que 2 vezes 3. 8 é a mesma coisa que 2 vezes 4. Por que eu estou falando disso? Porque se você maldou e pensou em colocar aqui como 10, 2 vezes 5, você maldou certo, tá? Porque aqui é o triângulo pitagórico multiplicado por 2. Aqui é como se fosse o 3, 4, 5, só que vezes 2. Aqui é 3 vezes 2, aqui é 4 vezes 2, então aqui vai ser 5 vezes 2, 10 centímetros. Então, cada célula voltaica, que ele falou que são todas iguais, cada uma delas tem 10 centímetros de comprimento. Galera, então uma célula vai produzir quanto de energia? Ela produz 240 watt-hora. Por que isso? Se 1 centímetro faz com que uma célula produza 24 watt-hora, 10 centímetros diagonal seria 10 vezes isso, 240, conta rápido. Agora, ele falou que tem quantas células? Pois bem, ele falou que tem 100 células. Então, por conta disso, 100 células vai fazer, então, com que ele produza, 100 células, está produzindo lá para ele, 24.000 watt-hora. Vamos lá. Isso é a mais, a menos ou a mesma coisa do que ele consome? O consumo dele está aqui em cima, 20.160. Então, ele está produzindo mais do que ele precisa. Ele está produzindo quanto a mais? Bom, aí seria a conta de fazer 24.000 menos 20.160. Tudo bem, gente? Beleza? Tá. Então, deixa eu colocar aqui como... Deixa eu ver, sobra? Pode ser, sobra. Porque seria o 24.000 menos... Aí, assim, o método que você vai responder agora, acho que pouco importa, tá? Desde que seja certo. Bom, aqui daria 840... para dar 21, para dar 23, seria 3.840, o watt-hora de sobra. Bom, sendo que ele não pergunta quanto que ele deve deixar, quanto que ele deve, por exemplo, eliminar, eu produzir a mais, então vou eliminar toda essa energia. Não, ele pergunta em função das células. No caso aqui, quantas células a gente vai ter que reduzir, Pensa aqui comigo. Se uma célula... a relação está aqui. Se uma célula produz 240 watt-hora,
Quantas células são necessárias para produzir essa sobra aqui, né? Porque a gente está sabendo que o que ele tem lá de célula, a produção dessas células está sendo a mais, né? Todas as células juntas, 100, produzem 24.000, mas ele precisa só de 20.160. Ou seja, está sobrando em energia 3.840, porque tem células a mais, né? Quantas são? Uma forma de você fazer isso poderia ser uma regra de 3. Tipo assim, uma célula, 240 watt-hora. Então, e 3.840 watt-hora seriam quantas células? X. E aí você teria justamente o valor desse X de forma direta. Tranquilo, gente? 3.840. Ou para quem pensou, Kaique, eu poderia dividir direto? Sim, é a conta que a gente está fazendo, tá? Dividir a energia de sobra pela energia de uma célula. E essa conta, você estaria justamente encontrando a quantidade de células que precisam ser eliminadas. Ora os cortes. Ó, 0 com 0. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui também. Bom, podemos também fazer uma simplificação direta por 24. Essa conta, 384 por 24, a gente chega em 16, tá? E aí o X, ela era da coluna das células, então são 16 células. Tranquilo, gente? Então, de novo, essa última conta que nós fizemos foi a seguinte. Deixa eu fazer um resumo do que a gente fez. Achei a diagonal para saber quantos centímetros tinha diagonal. Porque sabendo a quantidade de centímetros, eu sei quanto em energia que essa célula produz. Se uma célula produz 24 a cada 1 centímetro, então com 10 centímetros de célula, de diagonal de célula, eu teria então uma célula produzindo 240 watt-hora, que seria 10 vezes 24. Pois bem, como ele falou para a gente que tem 100 células vão produzir 24.000 watt-hora. Então tem sobras aí, né? Porque o consumo dele é de 20.160, ele está produzindo 24.000, então tem de sobra 3.840. Aí a partir daqui você poderia dividir direto, né? 3.840 watt-hora dividido para, por exemplo, 24 watt-hora, né? E aí você teria então a quantidade de quê? De células, que é o que deu ali pra gente. 240, foi mal, gente. 240. Aí você teria 16 células como resposta. Vou chegar um pouquinho para cá. Beleza? E a conta também tá aqui embaixo. Só fiz uma conta ali direto que para quem pensou em dividir direto, tá? 3.840 dividir direto pelo consumo de uma célula. Consumo não, pela produção de uma célula. Uma célula produz 240, foi a regra de 3 que eu montei. Então 3.840 é a produção de quantas células? X igual a 16. Aí você marca aí a alternativa correta, beleza? Forte abraço, gente.